Bom dia, moçada. Tudo bem? Como vocês estão? Certinho? Pô, vocês não estão abrindo as câmeras, não? Por quê? Vocês cansaram? Estão de saco cheio? Não querem mostrar esses maravilhosos rostos de idosas? Hã? Ah, gente, eu sei que vocês envelheceram muito na quarentena e tal, né? Ninguém tem culpa. Enfim. Seguinte, nós vamos começar hoje um capítulo novo, certo? Deixa eu colocar ele aqui para vocês, deixa eu projetar ele aqui para vocês, que eu acho que facilita vocês visualizarem, beleza? Quem tiver com a apostila aí, se vocês por gentileza puderem abrir na página 146 para mim, eu agradeço, tá? Porque é o início do nosso capítulo. Deixa eu colocar ele aqui. Página 146, que a gente vai entrar na discussão, nós vamos entrar no assunto. Tem mais gente entrando. Deixa eu projetar a minha Telix para vocês. Pronto, eu acredito que vocês estejam visualizando aí também, né? Para o nosso assunto de hoje, galera, a gente começa a analisar qual é o contexto do Brasil, certo? O que está acontecendo no Brasil durante os anos 50 e 60, justamente no momento em que o mundo inteiro está passando por aqueles conflitos da Guerra Fria, que foi o que a gente discutiu no capítulo passado, né? Desculpa. Como é que o Brasil vai responder a esse contexto de um mundo tão dividido quanto ficou os episódios da Guerra Fria? O que era a Guerra Fria? O conflito entre dois blocos ideológicos. E o que é o ideológico? É de pensamento, é de jeito de levar o mundo, de quais são os valores, de como é que as regras vão ser feitas, quem é que é beneficiado. O mundo inteiro, ele se divide em dois grandes projetos. Nós temos aí tanto os Estados Unidos liderando o bloco capitalista, que incentivam esse tipo de prática, certo? Incentivam a produção, o enriquecimento, acreditavam que essa competição, essa disputa para enriquecer, traria uma série de benefícios para todo mundo. Por quê? Porque a competição ela estimula a criatividade, ela estimula a melhorar mais produtos, a ter mais concorrência, a ter mais preços melhores e tudo mais. E isso aí levaria a vida adiante. Já o bloco socialista, liderado pela União Soviética, acreditava que o mundo precisava ser pautado por uma produção igualitária, ou seja, não tem que haver diferença entre ricos e pobres, não tem que haver um grupo ganhando muito mais dinheiro do que o outro, não tem que ter exploração do trabalho, todo mundo tem que trabalhar igual. E eles acreditavam, o bloco socialista, de que esse projeto traria um mundo melhor, certo? E aí, qual é a situação? Para vocês entenderem esse nosso assunto de hoje, ok? Essa discussão entre blocos capitalistas e blocos socialistas vai dividir o jeito que o Brasil vai ser governado. Por quê? Porque o nosso país, ele vai ser um país aliado aos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, certo? Os brasileiros se aproximam do governo norte-americano e se aproximam desse tipo de bloco. Isso significa que as práticas que o Brasil vai adotar vão ter que ser práticas ligadas ao capitalismo.
Por quê? Porque é o que o nosso principal aliado, né, que é os Estados Unidos, mais incentivam, ok? E a partir disso, nós temos uma resposta de acordo com esses presidentes, e hoje a gente começa a analisar o primeiro, né? Nesse horário a gente pega o primeiro presidente, que é o Juscelino Kubitschek, e no último horário a gente analisa o último dos presidentes, que é o Jânio Quadros. Beleza? E qual é a situação? Como é que esses dois presidentes são completamente marcantes nessa discussão? Beleza? Vocês já ouviram falar nesses dois governantes, o JK e o Jânio Quadros? Ou vocês nunca nem ouviram falar nesses dois nomes? Já, não já? Tá. Primeiro vocês já viram. O JK, galera, ele é considerado um dos presidentes mais famosos no Brasil. Só um minuto, só admitir mais gente. O JK, ele é considerado um dos presidentes mais famosos do Brasil. E o segundo presidente, que é o Jânio Quadros, um dos mais... Ai, meu bigode está coçando meu nariz. E o segundo presidente, olha aí, vocês estão vendo a caricaturinha dele? Ó, o número 1 é o Juscelino, ele está até com um projeto na mão, tá vendo esse papelzinho? É uma planta do projeto dele da construção de Brasília, que é o grande lema. E o segundo candidato, Joclinho aí, candidato não, né? O segundo presidente, completamente maluco. Nossa, o Jânio Quadros era doido, varrido. E o símbolo dele era uma vassoura. Mas a gente já comenta, beleza? Esses dois presidentes vão ser completamente marcantes na história brasileira. Vamos começar pelo primeiro. Virem a página para mim, por gentileza. Coloquem aí na 147, na páginazinha de vocês. Certo? E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é justamente essa questão desse... Opa! Ih, como é que eu apago isso? Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é essa questão desse plano de metas. Vocês já ouviram falar numa expressão chamada de 50 anos em 5? Esse é o grande slogan do Juscelino Kubitschek, do presidente Juscelino Kubitschek, para trazer desenvolvimento para o Brasil. Ok? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem do governo dele é isso. Olha só. Ô Pedro, Diga. o tempo de eleição deles não durava 4 anos, não? Era 5? Então, era 5 anos, Gabi, por isso que o slogan vai ser 50 anos em 5. E eu já vou comentar o outro detalhe. Presta atenção. Primeira coisa, diferente do que a gente tem hoje, olha as mudanças, Gabi. O tempo de duração não era de 4 anos, era de 5, e era proibido reeleição. Não tinha reeleição nesse período. Hoje em dia, os presidentes eles podem ficar 4 anos e ser reeleito para mais 4, certo? Então a gente pode ficar 8 anos no total. Para esse período, a gente só pode ficar 5, sacou? Não tem reeleição. E outra regra que é muito doida, e vai ser um dos maiores problemas do governo do Jânio Quadros, que é o próximo presidente que a gente vai analisar, é o seguinte. Vocês estão ligados que hoje em dia as nossas eleições elas vêm numa chapa de candidato, não vem? Tipo assim, presidente e vice já entram juntos, né? Se você votar no presidente, você consequentemente está votando no vice dele, correto? Eles mesmos decidem quem é que vai ser. Nesse período, o que é legal? É o povo brasileiro que escolhe quem é que é o presidente e quem é que é o vice. E, inclusive, sabe o que a gente podia fazer, Gabi? Votar para vice-candidato o concorrente a presidente de um cara. Sacou?
Ou Nossa, que não? confusão. Que confusão. É o seguinte, quer ver, ó? É, peguem a última eleição para presidente. Nós temos, por exemplo, vocês já ouviram falar quem que é o vice-candidato do Brasil? O vice-presidente do Brasil? O Mourão, vocês já ouviram falar nesse nome? Já, não já? Tá. Eu já. Bolsonaro presidente e o Mourão é o vice dele, eles já entraram juntos, certo? O que podia ser feito no Brasil, Gabi? O povo brasileiro era quem escolhia quem seria o vice. E a gente escolhe da onde? Das próprias eleições. Então, por exemplo, peguem a última eleição. Bolsonaro contra Haddad, certo? Foi a maior campanha do segundo turno. A gente podia fazer uma eleição em que o povo brasileiro podia escolher o Bolsonaro de presidente e o Haddad de vice, mesmo um sendo contra o outro. A gente podia votar em um para ser o vice do outro. E por que que isso era legal? Né? Por que que as pessoas incentivavam esse tipo de situação? Porque você imagina o que que aconteceria com o governo se você tivesse o vice-presidente escolhido como inimigo do presidente. Podia dar briga, certo? Só que qual que era a estratégia dos brasileiros? Olha só, se toda eleição a gente colocar sempre o inimigo do cara, do candidato, a gente vai ter certeza que um candidato vai vigiar o outro. Por quê? Porque vocês concordam que o sonho de todo vice-presidente é se tornar presidente? E aí, qual é a estratégia? Que se o Brasil colocasse o vice de um candidato oposto, aquele vice-presidente ia fiscalizar tanto o inimigo dele, ou seja, o presidente está lá, opa, desviou dinheiro, falou que não devia numa reunião, fez um acordo que não era dentro da lei, cometeu um crime, sonegou dinheiro, beneficiou parente, qualquer coisa dessa que o presidente fizesse, o vice teria que ter essa informação e o vice usaria isso para tirar o presidente para assumir ele, para assumir aquele cargo. Sacou? E o que isso significa? Que se o seu vice está doido para pegar o seu lugar, o presidente não pode cometer nenhum ato de corrupção. Sacou que legal? Então o Brasil ele permitia esse tipo de regra. Mandato de 5 anos e candidato inimigo podia ganhar o posto de vice. A gente vai ver o problema que isso daí vai dar. O problema que isso daí vai dar na próxima aula, justamente com o Jânio Quadros. Próximo não, acho que só semana que vem, na verdade, né? Mas se liga, vamos lá. O JK, ele foi eleito para ficar 5 anos e o projeto dele era desenvolver um monte de áreas específicas, que é o que ele chama de plano de metas. Então, eu vou pedir para vocês grifarem essa partezinha aqui, quer ver? Ó? O plano de metas. Ó. O que era o plano de metas? O investimento em várias áreas específicas, certo? O projeto do JK, quando ele assumiu o governo, era criar, primeiro, melhorar a parte de transporte do Brasil, certo? A ideia dele era construir muito mais rodovia para as rodovias permitirem o melhor transporte, tanto de produto quanto de pessoas. Segundo o planejamento dele, investir na área de energia, ou seja, construir hidrelétrica, construir usina de carvão, construir poço de exploração de petróleo. Porque energia, galera, não é só energia elétrica, beleza? Ó, o automóvel precisa de energia, o caminhão precisa de energia, a Maria Fumaça precisa de energia para se locomover. Então, o projeto dele é investir em aumentar isso. Para quê? Para a gente ter uma energia mais barata e a gente produzir melhor. Certo? Terceiro item, tentar estimular a agricultura. Para quê? Para que não faltasse alimento.
Vocês estão vendo hoje aí que o Brasil está passando por uma crise imensa, que é o problema com o preço do arroz, preço do óleo, preço do milho. Por quê? Porque o nosso consumo não está sendo atendido. Ou seja, quem produz arroz, quem produz feijão está vendendo tanto para fora que está faltando produto para a gente. Qual é o medo do JK? Qual é o projeto do JK? Financiar e investir nessa alimentação para que nunca falte comida para o povo brasileiro. Certo? O projeto era também de aumentar a rede de educação pública, né, criar cada vez mais escola. Essa não recebe atenção. E o seu principal item vai ser a questão da indústria, que é o quinto item aí. Estão vendo? Por quê? Porque o JK acreditava que quanto mais indústria o Brasil tivesse, mais poderoso o Brasil seria, certo? E essa indústria, ela vai ter como base, o projeto de capitalismo. Estão ligados que o Brasil ele precisa escolher um lado da Guerra Fria? A gente tem que fazer uma opção. Ou a gente vai ficar próximo da União Soviética e do Bloco Socialista, ou a gente vai ficar próximo dos Estados Unidos no bloco capitalista. O JK, como ele investe em indústria, como ele investe no setor de transporte e no setor de energia, ele precisa de dinheiro. E esse dinheiro vai vir principalmente através dos Estados Unidos. São grandes empresas capitalistas que vão se instalar no Brasil, que vão investir no Brasil, que vão começar a produzir para criar as fábricas, para gerar emprego e, com isso, deixar o governo do JK mais popular. Certo? Antes disso, eu queria que vocês grifassem para mim na apostila de vocês essas questõezinhas aqui, logo abaixo aí dos 5 itens do plano de metas, tá vendo? O setor de indústria, de transporte e de energia foram os mais beneficiados, certo? Por quê? Dos 5 grandes planos, né, dentro do plano de metas, os 5 grandes itens, nem todos eles recebem atenção. Por exemplo, o JK fala que quer investir na educação, mas constrói pouquíssima escola. Sacou? Fala que quer investir na alimentação e na agricultura, mas traz pouquíssimo avanço no setor do campo. Ao contrário, a indústria vai receber muito benefício, ou seja, a indústria recebe muito dinheiro, o setor de transporte com a construção das rodovias e o setor de energia, principalmente com a criação de hidrelétricas, é onde vai receber a maior atenção do governo. Fora isso, projeto de saúde pública, projeto de escola pública, projeto de patrimônio, projeto de leis para beneficiar o povo, tudo isso fica segundo plano. Indústria, transporte e energia são os mais beneficiados. Beleza? Aí o outro detalhe que eu queria que vocês grifassem para mim, por gentileza, prestem atenção nisso. Dica. Por quê? Porque eu já vi isso aparecendo um monte, num monte de questão do Cefet, certo? Que é isso daqui, Esse assunto é sempre muito importante. JK aceitou a entrada de capital internacional para financiar a modernização da economia brasileira. Certo? O que é isso? Vou continuar grifando. Queria que vocês continuassem grifando para eu explicar tudo de uma vez, tá bom? Próximo parágrafo, quer ver? Foram oferecidas, o que é a entrada do capital estrangeiro? O que é isso? Foram oferecidas muitas facilidades aos investidores estrangeiros, reduzindo os impostos, autorização de remessa para o exterior,
concessão de terreno para construção de fábricas. Pronto, grifem até aí. E o que é isso? Essa é a parte mais importante da nossa aula do JK, certo? Essa é a parte mais importante da nossa discussão hoje. É o que esse presidente faz para atrair e para construir indústrias no Brasil. Certo? Entenderam a pergunta? A pergunta é essa, velho. É essa sacada que eu queria que vocês tivessem para responder a questão no Cefet. Beleza? Ó, o que o JK faz para transformar o Brasil num país industrial? Construir uma indústria é caro. Precisa de muito dinheiro. Montar fábrica, galera, não é um negócio barato. Ah, Pedro, mas a fábrica dá muito dinheiro. Então isso não é tranquilo? Não. Por quê? Porque mesmo que ela seja muito lucrativa, mesmo que ela dê muito recurso, mesmo que ela traga muito dinheiro, você precisa ter muito dinheiro para construir uma. E qual é o problema do Brasil? A gente tem poucas pessoas que têm essa condição. A gente não tem gente tão rica que consiga construir uma fábrica aqui. E o projeto do JK é de construir fábricas. Mas então como é que você faz para juntar essas duas coisas? Se o Brasil não tem, se o povo brasileiro não tem dinheiro para construir sozinho, e o JK quer construir, como é que ele leva isso daí adiante? Certo? Ele vai deixar, ó, é a primeira coisa que vocês grifaram aí, tá vendo essa abertura para o capital internacional? É isso. Ele vai deixar que empresas de fora do Brasil construam as suas fábricas aqui dentro. E isso era proibido. Sacou? Como assim empresas de fora? Por exemplo, peguem aparelhos e peguem produtos que hoje são feitos aqui no Brasil. Ó, um celular da Motorola, por exemplo. Um celular da Samsung. Pronto, pega isso. A Samsung, a marca Samsung, é uma empresa, certo? E ela não é uma empresa brasileira. Ela é uma empresa de fora, ela é uma empresa internacional que produz telefone celular, certo? O Brasil não tem ninguém que tem dinheiro suficiente para criar uma fábrica de celular brasileira, né? A gente não tem uma empresa brasileira chamada Celular Jabuticaba, sei lá, inventa um nome bem brasileiro. A gente não tem uma fábrica de gente com dinheiro para fazer isso. E aí, o que é autorizado no Brasil? Uma empresa estrangeira, certo? Montar uma fábrica aqui dentro. Então, por exemplo, a Samsung, que é uma fábrica da Coreia, cria uma empresa dentro do país Brasil para vender celulares aqui no Brasil. Sacou? Ela não é brasileira. A fábrica dela é aqui dentro. E aí, qual é o problema disso? Né? Porque para atrair essa empresa, né, para que essa empresa construa uma fábrica aqui dentro do Brasil, a Samsung ela precisa de benefício. Ela vai cobrar isso do presidente. Sacou? Por quê? Qual que é o argumento? Qual que é? Isso aqui é uma negociação. Isso que eu queria que vocês entendessem. A empresa negocia e o país negocia. Cada um quer uma coisa. O que o Brasil quer? O Brasil quer a indústria, o Brasil quer cobrar imposto, o Brasil quer que o povo brasileiro tenha produtos. O que a empresa oferece? Ela oferece a construção da fábrica, certo? Ela que vai montar aquilo tudo, ela constrói a administração da fábrica e ela fala que ela vai pagar imposto, certo? Pronto. O que a empresa estrangeira pede? Que, já que essa empresa vai construir uma fábrica dentro do Brasil, eles querem benefícios, como, por exemplo, não querem pagar o terreno. Sabe o local onde a fábrica vai ser construída? Eles não querem pagar para usar aquilo, certo? Então, eles querem que o presidente dê o terreno para elas. Sacou?
Primeiro benefício, primeiro pedido que a empresa faz. Segundo pedido, para as empresas venderem mais produtos para os brasileiros, significa que quanto menor for o frete, olha isso, olha para vocês verem como é que vai estar ligado a questão da indústria com a questão do transporte. Ó, se liga. Quanto menor for o frete, né, quanto mais barato for para transportar o produto, mais barato ele fica. Ninguém quer pagar produto com frete caro, concorda? Colocou frete grátis lá na promoção, meu filho, nossa senhora, o Gabi Junqueira, pôs frete grátis, você já fica doida, né? Quer comprar a internet inteira. Só porque tá com Nossa, promoção. Pedro! Tô mentindo? Isso é enganação, porque o frete já vem no próprio produto. Tem certeza disso? Não. Ó, na hora que você chega lá e coloca o seguinte. Não. Quando meu pai vê um negócio frete grátis, aí compra o Mercado Livre inteiro. Ô, Isamara, se liga. Na hora que você vai lá comprar um produto online, aí tá lá, o produto custa R$ 20. Você fala assim, nossa senhora, promoçãozinha boa, 50% de desconto, vou pagar 20 conto. Aí na hora que você vai colocar no seu carrinho, tem lá, acrescente o valor do frete. Aí o valor do frete, sabe quanto que é? 35. Aí você falou, mas não, o, Pois é, ué. o frete está mais caro do que o próprio produto. Não, ninguém paga um trem desse. Aí qual que é a Ô, jogada? perguntar, as empresas foram tipo uma empresa transnacional que a empresa original era, por exemplo, na Turquia e vinha uma empresa para cá, uma fábrica para vender, mas a sede ficava na Turquia. Isso. Ah, tá bom. Aí, ô Isamara, continua, quer ver? É porque isso aí vai ser Espera, na verdade, espera, calma. Já vou citar esse exemplo, pode ser? Se liga. Uhum. Porque aí que é o outro problema do JK. Esse que é o erro dele. Certo? Mas já vou comentar. Ó, frete grátis, galera. Colocou o preço lá do frete grátis, o povo brasileiro compra mais. Na verdade, não só o brasileiro, o povo do mundo compra mais quando tem um frete grátis. Só que a gente só consegue frete grátis, a gente só consegue ter um frete barato se o nosso produto for fácil de ser transportado. Certo? Imagina você pegar um produto que ele tem que ser colocado no correio, aí ele é levado por um motoboy do correio até a sede do caminhão, depois coloca o produto dentro do caminhão, depois ele é colocado do caminhão para dentro de um trem, depois ele tem que ser colocado dentro do avião para ser transportado para não sei aonde, desce, desembarca no outro país, aí chegou no outro país de avião, ele tem que ser colocado dentro do navio para chegar na sua casa. Você sacaram? Olha a quantidade de meio de transporte que a gente precisou usar. Certo? Todas as vezes que a gente muda isso, que a gente coloca alguém para levar o nosso produto, o produto fica mais caro. O frete fica mais caro. E aí o que essas empresas elas vão começar a cobrar? Que o Brasil tenha um jeito fácil de levar produto para o Brasil inteiro, que é a rodovia. Sacou? Se a gente tiver uma rodovia que liga, rodovia boa, que liga a cidade de São Paulo até a Bahia, o produto vai mais rápido, certo? Se a gente tem uma rodovia boa que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, o produto vai mais rápido. Então, quanto melhor for o nosso meio de transporte, mais fácil é para vender. E as empresas querem isso. Elas querem um país que tenha um meio de transporte, né, condições de baratear o frete. O JK, para atrair então essas empresas, o que ele faz? Opa, então tudo bem, vou dar o terreno para vocês, vocês não precisam pagar o local da fábrica, certo? O terreno vem de graça. Por quê? Porque o Brasil tem terra demais, pronto. A indústria ela precisa lá de 2 hectares, tranquilo, toma. Certo? Fica de brinde. Transporte, então, para vocês construírem uma fábrica, vocês precisam de transporte bom? Ok. Eu, JK, vou investir o meu plano de metas na questão de ampliar o transporte. Certo? Sai fazendo rodovia para baratear o frete. E aí o último problema, o último pedido dessas empresas, que esse é o mais problemático, o que vai cair na conta do JK. Pois, Amara, vocês já aprenderam com o cão? Foi a sua pergunta, ó.
Vocês já aprenderam com o cão isso sobre as transnacionais ou multinacionais? Vocês já ouviram falar nessa palavra, não já? Sim. Ótimo. São empresas que elas atuam em vários países. Existe uma empresa sede, que é da onde o país aonde ela é criada. Existem as várias fábricas espalhadas pelo mundo inteiro. Para quê? Para deixar mais fácil a produção e para ela ganhar mais dinheiro. Certo? Por exemplo, a Samsung, né, a marca Samsung, que faz televisão, que faz micro-ondas, que faz celular, que faz fone de ouvido. O que mais que a Samsung faz, hein? Que faz geladeira, ar-condicionado, aspirador de pó. Tudo isso é produzido em uma fábrica. Sabe aonde tem uma fábrica da Samsung? Em São Paulo. Certo? Todos esses produtos são produzidos aqui no Brasil. E aí entra a minha pergunta. Se a Samsung é uma fábrica coreana, aonde fica, né, em qual país fica a sede dessa empresa? Na Coreia. Concordo? A sede dela fica na Coreia. Beleza? E isso vale para qualquer empresa internacional. É isso que o JK faz. Ele deixa empresas que não são do Brasil se instalarem aqui. Então vem montadora de carro, principalmente as montadoras de carro. Vem a Ford, que é dos Estados Unidos, constrói uma fábrica aqui no Brasil. Vem a Chevrolet, que é dos Estados Unidos, constrói uma fábrica no Brasil. Vem a Fiat, que é italiana, constrói uma fábrica no Brasil. A sede dessas empresas são aonde? Nos países delas, certo? A sede, a fábrica mãe da Fiat, né, a que direciona tudo, está lá na Itália. A Volkswagen, que é alemã, constrói uma fábrica no Brasil. Mas a sede dela, né, elas são transnacionais, porque elas têm mais de um país, mas a sede é no país estrangeiro, é no exterior. Só que a fábrica é aqui. E aí, qual é a principal questão desse pedido? E esse é o maior problema do governo JK. Que essas empresas vão pedir o seguinte, vão cobrar o seguinte do nosso presidente. Que a maior parte do dinheiro de tudo que essa fábrica ganhar, né? A fábrica da Samsung, por exemplo, vendeu aqui para o povo brasileiro celular, geladeira, micro-ondas, televisão, Blu-ray, videocassete, DVD, fone de ouvido. A maior parte do dinheiro que essa empresa vender aqui dentro do Brasil vai ser enviada para fora. Vai ser destinada para o local de origem dela. E o que isso significa? Que essa fábrica vem aqui para o Brasil, vende produtos para os brasileiros, usa a nossa matéria-prima, certo? Por quê? Porque para a gente produzir um celular aqui no Brasil, vai ter que usar o plástico que é feito no Brasil, vai ter que usar o alumínio que é feito no Brasil, vai ter que usar o vidro que é feito no Brasil. Isso tudo é matéria-prima nossa, certo? O dinheiro do celular que a gente estiver gastando não vai ficar aqui no Brasil, o dinheiro vai ser levado embora. Ou seja, todas as vezes que uma fábrica da Coreia ganhar dinheiro aqui no Brasil, quem é que está se fortalecendo? Os coreanos. Nossa, em vez de ajudar, piorou, uai. A gente... Então, na verdade, não, Isamara, tem um benefício. É porque podia ser melhor. Vamos lá. Sim. Tá, aqui que é o ponto. Vamos lá, ó. Na hora que... Pega a fábrica de carro, tá bem? Que é a que foi construída aqui no governo JK. Fábrica da Volkswagen, fábrica da GM, fábrica da Fiat, fábrica da Ford. São construídas aqui no Brasil, certo? Uhum. Quando a Ford vendeu uma caminhonete aqui no Brasil, o dinheiro dessa caminhonete, a maior parte dele fica um pouquinho aqui para o Brasil, certo? A maior parte desse dinheiro vai embora. A fábrica, a sede da empresa nos Estados Unidos ficou mais rica.
Enquanto aqui no Brasil, essa fábrica pagou o imposto, deixou um pouquinho desse valor, mas a maior parte do dinheiro foi embora. Por que isso aí também não é ruim para o Brasil? Porque o brasileiro comprou um carro, que antes ele não teria. Sacou? Então a gente melhorou de vida porque a gente comprou o produto. Concorda? Sim, verdade, porque se a gente não tivesse feito essas indústrias, a gente não iria ter acesso a telefones, a carros, Isso. etc. Então isso daí, construir essa empresa estrangeira aqui no Brasil, construir essa empresa aqui no Brasil, significa que o povo brasileiro vai poder comprar mais produto. Por quê? Porque ele ficou mais barato. Comprar um carro no Brasil era impossível. Por quê? Porque o carro tinha que vir lá dos Estados Unidos. Sacou? É tão caro, mas era tão caro comprar esse veículo que ninguém tinha. Agora, se colocou uma fábrica aqui dentro do Brasil, ficou mais fácil, ficou mais barato. Além disso, gerou emprego, né, Pedro? E isso, o Gabi, aí ele vai gerar emprego. Aí, ao gerar emprego, o povo brasileiro tem mais dinheiro para comprar o produto. E quanto mais dinheiro para comprar produto a gente tem, mais empresa chega. Correto? Mais empresa chegando, mais emprego. Aí, olha só, quanto mais dinheiro o povo brasileiro tiver, mais as empresas vão se instalar aqui e mais produto a gente tem. Mas então, por que isso é ruim? Porque para ter certeza que essas empresas vão vir para cá, o JK deixou que a maior parte do dinheiro delas fosse mandada para fora. Por que o argumento é o seguinte? Por que nós poderíamos ter sido um país melhor? Porque se imagina se essas empresas tivessem que deixar o dinheiro delas aqui. E o que significa deixar o dinheiro delas? Olha só, o Ford, todo preço, todo carro que você vender, certo? Que você ganhar dinheiro, o dinheiro não tem que ir para os Estados Unidos. O dinheiro tem que ser usado para você construir outra fábrica aqui no Brasil. Ou você tem que usar esse dinheiro, já que você ganhou, lucrou, construindo, vendendo carro para o povo brasileiro, você vai ser obrigada a pegar esse lucro e construir escola para o Brasil. Saca? Fábrica da Samsung, em vez de você levar todo o dinheiro do celular para a Coreia, você tem que pegar uma parte desse dinheiro e investir no Brasil. Por exemplo, construindo universidade. Para quê? Para a universidade fazer mais profissionais, para a gente ter mais lucro, para poder gerar mais dinheiro. O JK, ele deixa a empresa vir, ele autoriza essas empresas a construírem as fábricas, mas ele deixa o dinheiro embora. Para o brasileiro, não é ruim. Por quê? Porque a gente vai ter um produto que a gente não tinha antes. A gente vai poder comprar a televisão, o rádio, o Blu-ray, o fone de ouvido, o celular, o automóvel, a motinho, o patinete, a bicicletinha elétrica, coisa que a gente não tinha antes, porque não tinha fábrica. Só que o problema é, a gente podia ter ganhado mais investimento se o JK tivesse conseguido um acordo melhor, se ele não tivesse autorizado essas empresas a mandar todo o dinheiro para fora. Esse dinheiro teria que gerar mais emprego